Bem, vamos orar para que nada venha nos roubar daquilo que Deus preparou para nós essa noite, amém? Senhor, em nome de Jesus, eu apresento a tua igreja diante do teu altar. Senhor, muito obrigada porque o Senhor se fez presente, Senhor, na hora do louvor, antes de cada pessoa chegar, o Senhor já estava aqui e nos preparou o lugar. Agora eu peço que o Senhor venha preparar o nosso coração para receber a boa semente, que ela crie raízes fortes e profundas e que nós não sejamos roubados. Mas antes, que a palavra de hoje venha gerar frutos e que os frutos dessa palavra venham permanecer para a glória do teu nome. Amém? Mês passado eu tive a honra e o privilégio de estar aqui no altar de novo, como estou agora, mas trazendo a palavra. Eu não sei se vocês lembram, nós ministramos e compartilhamos a palavra sobre governo. Amém? Falamos um pouquinho sobre o governo que foi entregue ao homem em Gênesis e como o homem, por suas escolhas, ele perdeu esse governo. E falamos um pouco de autoridade, como todos nós gostamos de ter a posição de autoridade. Na família, no trabalho, dentro da casa do Senhor. E não tem problema nenhum com relação a isso. Mas nós fizemos um retroceder com relação à questão da autoridade. Onde o Espírito Santo trouxe ao nosso coração que para eu ter autoridade sobre outras pessoas, primeiro eu tenho que, para que eu possa governar e exercer autoridade sobre outras pessoas, primeiro eu tenho que o quê? Saber governar a minha própria casa. Mas para que eu tenha o governo sobre a minha casa, eu primeiro preciso saber governar a minha própria vida. Mas para eu saber governar a minha própria vida, eu primeiro tenho que saber ter domínio e governo sobre a minha língua. Lembra que tinha um barquinho assim, né? O pano de fundo era um barquinho navegando. E a Bíblia fala em Tiago, e ela diz algumas passagens sobre como uma língua, um órgão tão pequeno, assim como o leme de um barco tão pequenininho, ele dá a direção daquele barco enorme para onde ele vai. Assim como uma pequena fagulha é capaz de queimar, fazer um estrago, queimar toda uma floresta, assim é o que acontece quando a gente não exerce governo e o domínio sobre a palavra que sai da nossa boca. Amém? E nós fizemos o Espírito Santo nos conduziu a todo esse processo de entendimento sobre governo e autoridade. E a palavra era governo versus controle. E ele nos trouxe a reflexão se a gente tinha governo, se a gente realmente exercia governo, o governo que nos foi dado em Gênesis, o governo que foi perdido com o pecado em Gênesis, o governo que nos foi restituído em Cristo Jesus. Se nós realmente exercemos governo, ou se a gente simplesmente só tem controle. Mas, Joane, você está fazendo um resumo da palavra anterior, porque o Senhor deu uma palavra para hoje, que se chama Cristo tem hegemonia. E quando Deus me deu essa palavra, ele disse, você vai pregar sobre hegemonia mesmo? Me conta o que é isso. Ele fala assim, é governo. Oi? Mas de novo, um mês depois, o Espírito Santo assim não limita o que eu quero fazer, amém? A gente tem mania de querer colocar o Espírito Santo numa caixa de fósforo. Então vamos receber aquilo que o Senhor tem para nós. Colossenses 1,17. Quero agradecer a diaconisa Gabi por compartilhar o óculos dela, porque o meu quebrou. Ele sumiu. Benção. Tudo sob controle. Colossenses 1,17 e diz assim, ele é antes de todas as coisas e por meio dele tudo subsiste. A palavra hegemonia, do grego hegemonia, significa domínio, governo, autoridade suprema.
Ter hegemonia é ter o primeiro lugar. Quantos aqui não gostam de ter o primeiro lugar? Amém? É o poder de direcionar, de influenciar aqueles que estão ao seu redor. Então, no mundo, você pode ter hegemonia pelo poder legislativo, executivo, judiciário. Você pode ter uma hegemonia cultural, onde você é influenciado por artes, por música, teatro, que você vê na televisão, redes sociais, por like, né assim? Porque no Instagram, todo mundo tem vida de comercial de margarina Qualy, amém? A vida de todo mundo é perfeita. E aí a gente começa a admirar. E não tem problema nenhum ter rede social, amém? A gente está dando exemplos. E a gente começa a desejar ter a vida que aquela pessoa tem. E muitas das vezes a gente nem conhece a pessoa de verdade. Porque a gente só posta vitória. Ninguém posta derrota na rede social, amém? Olha, fulano viaja. Eu aqui trabalho pra caramba, não vou a nenhum lugar. Aí ele postou uma viagem que ele fez há 3 anos atrás. Hoje em dia ele nem tá trabalhando. Aí ele botou TBT. E aí você tá desejando a vida dele, mas ele tá desempregado hoje. Você consegue entender que nem sempre é real. Então são influências. Até hoje é colocado o nome, né? Uma profissão que nem existia antes. Influencer digital. O nome já diz, digitalmente influencia você a comprar coisas, a desejar coisas, né? Enfim. E isso é hegemonia. E a gente está exposto à hegemonia a todo momento. A gente está exposto à influência secular ou não secular, mas nós estamos expostos à influência daquilo que está à nossa volta a todo momento. Sim ou não? Deus tem trazido muita palavra sobre governo e autoridade ao longo de todo o mês, né? Então, uma benção lá dentro. Até na partilha de mulheres a gente acabou permeando esse tema sobre autoridade, sobre governo. Mas hoje, Deus quer ministrar ao nosso coração o verdadeiro governo que Ele quer que nós venhamos entender e viver. Muitos no reino de Deus acreditam viver hegemonia cristã, mas não vivem. Se eu te fizer uma pergunta retórica, não precisa me responder. Se eu te fizer uma pergunta agora, nesse momento, dizer assim: o que tem influenciado as suas escolhas e decisões? Só pense. Só reflete. O que tem norteado as suas escolhas? Nós fazemos escolhas o tempo todo, amém? Escolhas complexas e escolhas simples. Como, será que eu devo ou não pegar aquele dinheiro que eu guardei e é o momento de eu investir, comprar um carro ou trocar de moto? Ou será que hoje eu vou comer estrogonofe ou vou fazer um ovo frito? Nós fazemos escolhas o tempo todo. Qual sapato eu vou colocar? Roupa. O que eu vou comer? Sim ou não? Eu falei para uma pessoa essa semana que... Sábado, foi. Que até o não tomar decisão e não escolher é uma escolha. Escolher, não escolher é uma escolha. Dependendo do contexto, a sua escolha de não escolher nada pode ser uma bênção, tipo, Deus não falou comigo, então eu escolho não tomar decisão nenhuma. Amém? Ou pode ser uma omissão. E você vai colher os frutos
positivos de escolher, não escolher, porque Deus não te direcionou, ou escolher, não escolher, porque você não quis se posicionar e colher os frutos de uma omissão. Forte isso, né? Efésios 1, 22, 23, e diz: e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Está falando de Cristo Jesus. Está falando que Cristo, na cruz do Calvário, conquistou a autoridade, poder, autoridade suprema, governo e domínio. Só que nós servimos a um Deus que ele, apesar de ter autoridade suprema acima de todas as coisas, apesar de ter domínio e apesar de ter governo, ele te dá uma escolha. Ele não é um tirano, embora todo o poder e todo o governo e toda a autoridade tenha sido dada nas suas mãos. Ainda assim, ele te dá uma escolha. Quantos conseguem entender? Ele te dá o direito de escolher entregar ou não o controle. Quantos aqui usam controle remoto em casa? Né? Hoje em dia está tão moderno que a gente controla até a cortina, gente. É chique isso, né? Você aperta assim a cortina. Gente, que negócio é esse? De modernidade. Hoje tem controle remoto. Hoje em dia, tem certas coisas que nem controle remoto tem. Minha filha me falou de uma lixeira. Eu falei, gente, eu não quero nem saber o preço dessa lixeira. Que você faz assim. E a lixeira faz off. É sério? Pensei que era caro. Falei, como é que é isso? Ela, mãe, a gente faz assim, a lixeira põe. Você não põe a mão nem na lixeira. Eu falei, como é que é isso? Botei ela no carrinho hoje. Sério? A Shopee é a vida, gente. Então, assim, antigamente eu fiz até a figurinha do controle. Agora eu vou fazer uma mão, assim. A figurinha da mão. Amém? E quem não gosta de ter controle? Uns mais, outros menos. Vamos trabalhar com a verdade para não ter frustração, segundo a minha amada pastora Gabi? Todo mundo gosta de ter um certo grau, um certo nível de controle. Isso nos deixa numa posição confortável. Amém? Eu posso planejar, eu sei exatamente o que vai fazer. Eu controlo a hora de ir, a hora de parar. Eu tenho controle no volume. Se está muito alto, se está muito baixo. Eu controlo a intensidade. Eu controlo o começo e o fim. Quem não quer? Todo mundo. E se eu te disser que hoje Deus te faz um convite para entregar o controle remoto? Oi? Viver a palavra? Mas o que tem a ver controle? Entregar o controle? Eu vivo a palavra. Eu vim para a igreja todo domingo. Eu assisto culto. Quando eu não estou aqui, eu estou online. Eu não falto uma partilha. Amém? Recebe a palavra aí. Profetizo sobre as mulheres da igreja. Receba. Eu não falto uma partilha de mulheres. Eu não falto uma forja. Eu sirvo na casa do Senhor, no infantil, na zeladoria. Eu estou presente. Eu falo do amor de Deus no meu trabalho. Amém? Eu sou dizimista e ofertante. Aí Deus falou assim, entendi. Deus te abençoe. Estou feliz contigo, mas me entrega o controle. Senhor, como assim? O que o Senhor quer? E ele diz tudo. Porque a palavra diz que os filhos de Deus são como uma folha do vento, que não sabe de onde vem, que não sabe para onde vai. Perdi o controle. Eu não controlo mais a hora que eu chego, a hora que eu vou, para onde eu vou, quando eu fico. Como é que é isso? Como é que eu vou fazer?
Mas, Senhor, eu arrumei toda a casa. Tá tudo bonitinho. Agora eu vou desfrutar. Eu te amo tanto que eu vou deixar você desfrutar por um tempo. Tá, mas eu vou te levar para outro lugar. Mas como assim? Eu demorei para arrumar tudo. Eu já passei por isso, né? O mistério comigo é ministério infantil. Ah, benção. Chego, faço, estruturo. Quando tá tudo prontinho, que eu vou desfrutar, Deus vai e tira. Aí me leva para outro lugar que não tinha nada. Eu vou, organizo, estrutura. Eu falei, agora tá com salinha, com recurso didático, tudo funcionando, professoras treinadas. Quando eu vou relaxar, ele vai e tira. E começa tudo de novo. Amém? Dizer sim para o Senhor significa também ter a coragem de entregar o controle. Aí eu pergunto para você nessa noite a segunda pergunta: tem coragem? Uma palavra tão bonita, né? Hegemonia. O pessoal pensa assim, a pregação de hoje vai ser fera. É governo. E essa palavra de Efésios que eu acabei de ler, o que a gente pode tirar de lição de Efésios 1, 22? Se tudo está sujeito a ele, se ele tem o governo, toda a autoridade espiritual verdadeira, ela vem dele. Toda a liderança no reino, ela deve ser submetida a ele. Todo membro do corpo deve viver em harmonia e submissão à direção dele. E não do próprio ego. Porque não entregar o controle é dizer, eu governo a minha própria vida. Eu sou a autoridade espiritual sobre a minha vida. Pesado isso, né? Mas isso é o não entregar o controle. E parece que é algo simples, né? Mas a decisão de continuar segurando o controle, ela vai influenciar em todos os seus relacionamentos horizontais. Quando a gente fala de cruz, a gente fala de horizontal e vertical. Eu fiz até um esboço para botar, mas eu acho nem sei se vai. Se quiser para botar isso, se não for, se não foi, tá bom. E aí tem a cruz, né? Onde o nosso Senhor Jesus voluntariamente se entregou por amor a mim e a você, para que nós alcançássemos a salvação, para que o plano de salvação fosse cumprido. E a cruz, são duas retas, uma na vertical e outra na horizontal. Amém? O meu relacionamento e o meu desprendimento na vertical vai determinar a qualidade dos meus relacionamentos na horizontal. A gente já vai chegar aí. Mas como isso? Se hegemonia é governo supremo, autoridade, domínio, e é um domínio que prevalece. O meu domínio na horizontal, homem com relação a homem, eu governar minha própria vida, ser influenciado ou influenciar os outros. Esse governo na horizontal, ele não prevalece. Mas o governo que vem da vertical, ele não pode ser destituído. Quando eu tenho uma hegemonia em Cristo, ou seja, quando eu entrego o controle, e eu digo para ele assim, Senhor, eu entrego o controle remoto da minha vida nas tuas mãos e digo, exerce governo. Tenha sobre a minha vida a autoridade suprema. Parece simples falar, mas colocar na prática não é. E a gente fica brincando de pega-pega, já viu? Toma o controle, Jesus. Aí acontece uma situação, me empresta aqui rapidinho, que eu vou mudar essa cena aqui desse capítulo, porque eu não quero lidar com isso. Vou passar a cena. Vou passar para o outro episódio.
Toma, agora toma de volta. Deus, mas é aquele dali que você tinha que aprender a lidar com aquilo. Não, eu pulei. Dá uma cutucada pro seu irmão acordar aí e diz assim, Ágata, brincadeira. Não pule o processo. Colossenses 1, 18:2 diz assim, é ele o cabeça do corpo da igreja para que tudo tenha a primazia. A vertical que transforma a horizontal. Quando Cristo, ele governa a nossa vida, a gente entrega o controle na vertical, tudo que a gente faz na horizontal, todos os nossos relacionamentos horizontais, isso significa homem com relação a homem, eu com meu marido, eu com meus filhos, eu com meu chefe, pessoas com pessoas. Quantas das vezes nós comprometemos a qualidade do nosso relacionamento na vertical porque estamos preocupados em agradar homens na horizontal? Querido, a Bíblia diz que se tiver que temer, que seja aquele que após a morte tem o poder de lançar a sua alma no inferno. Muitas das vezes nós tememos o nosso chefe, os nossos pais, o que meu filho vai achar se eu disser não. Não vai me amar mais. Quantos aqui o filho já falou assim, não te amo mais? É só eu? Estou de mal contigo, não te amo mais. Porque você disse não. Porque você deu um limite. Amém? E muitas das vezes, nós comprometemos o agradar o governo vertical do Senhor para não perder relacionamento na horizontal. Amém? Isso faz sentido para você essa noite? Eu creio que o Espírito Santo já está começando a trazer à memória lugares, situações, circunstâncias, onde você pegou o controle da vertical para ficar bem na horizontal. Se eu tenho um relacionamento sólido na vertical com o meu Senhor, onde Ele verdadeiramente exerce o governo e o controle sobre a minha vida, onde eu peço a opinião dele para o ordinário, consegue entender? Eu quero a direção e o governo no ordinário. O que é isso? São as coisas corriqueiras do dia a dia. Eu estava preparando essa palavra, eu lembrei do Theo, que acabou de ir lá para dentro. Aquelas coisas, né? A limpar. Tá bom. Ele gosta de fazer isso na hora do culto. E aí eu lembrei do Theo, né? Lembrei das minhas filhas pequenas e lembrei do Theo. E às vezes, aí eu lembrei da cara da Andressa. Sério, eu preparando a palavra. Aí o Theo assim, aí a Andressa, Aí ele, ela, Ele fez muita coisa? Consegue? E aí eu fiz uma correlação de Deus Pai. E a pergunta que eu te faço é, será que as nossas atitudes ordinárias, ou do corriqueiro, têm atraído o olhar do Pai? E quando o Pai nos olha fazendo gracinha, Ele dá aquele risinho de canto de boca que Ele não consegue segurar, sabe? Ele não consegue controlar. O olhinho dele brilha, Ele sorri. São perguntas retóricas também, não precisa me responder, não. Responde para você mesmo. É para te levar a reflexionar. As minhas atitudes ordinárias, as minhas atitudes do dia a dia têm atraído o olhar do meu Pai para mim. E quando Ele olha eu fazendo gracinha, digamos assim, nas minhas atitudes ordinárias do dia a dia, comer, tomar banho, trabalhar, coisas corriqueiras, eu tenho arrancado um sorriso do cantinho da boca do meu Deus. Muitas das vezes nós buscamos ao Senhor para coisas grandiosas e grandes feitos,
Mas eu vou te dizer uma coisa essa noite. É no cantinho, é arrancando o sorrisinho do cantinho de lábio, no ordinário, que Deus vai me tendo segurança e me habilitando a fazer as coisas maiores no extraordinário. Nós vamos falar de 2 homens que foram referências na Bíblia, que foram usados para coisas extraordinárias, mas eles só foram usados para coisas extraordinárias porque antes de estar no ventre de sua mãe, eles atraíram o olhar e o sorrisinho no canto da boca no ordinário. Quando eu entrego o governo a ele na horizontal, eu mudo a qualidade dos meus relacionamentos. Eu sou trabalhada e melhoro nas minhas emoções. As minhas escolhas são pautadas no direcionamento dele. As minhas prioridades mudam. O meu caráter é moldado. E as minhas atitudes são diferentes. E essa transformação que acontece em mim faz com que, juntamente com Cristo, eu exerça a hegemonia e influencie aqueles que estão ao meu redor. Amém? Eu falo muito isso na partilha e para algumas mulheres que eu acompanho. Você não tem o poder de mudar o outro. Você tem o poder da sua mudança pessoal. Mas como um efeito de pedra no lago. Quanto já está com pedra no lago? É legal, né? Taca a pedra no lago assim. O que acontece? Aonde você tacou a pedra, a água começa, ela reverbera, né? E vai fazendo círculos assim. E aí você pega um barquinho de papel, coloca aqui e você joga a pedra no lago lá. Ele começa, aquela pedra que você jogou vai criando uma reação em cadeia, onde as ondas, mesmo que o barco esteja lá, ele vai se mover com a pedra que você jogou aqui. Gente, o que isso tem a ver com o que você está falando? Que quando eu me ocupo em olhar para dentro, entrego o governo a ele e digo, pode trabalhar, pode fazer, pode conduzir. E ele começa a trabalhar em todas essas áreas da minha vida. A minha mudança pessoal é como uma pedra no lago, que começa a reverberar para tudo à minha volta. E quando eu me dou conta, aquele que eu estava me ocupando tanto em querer, eu tenho que mudar meu marido, porque eu tenho que parar de fazer isso. Aí você quer ficar enfiando o círculo no quadrado. Mudar o outro. Ele acabou sendo modificado, porque eu mudei primeiro. A mudança das minhas atitudes, toda ação tem uma reação, influenciou na mudança dele. Seja você a mudança que você quer ver no outro. Amém? Porque a alface do dente do outro todo mundo vê, o seu você não vê. Não é assim quando você vai almoçar? Aí você tá falando com o outro rindo assim. Né? A Bíblia diz, antes de tirar a trave do olho do seu irmão, tira primeiro a tua. Mas como é que eu enxergo uma trave no meu olho? Eu preciso que alguém me mostre. E quem é o mais eficaz para me mostrar? É o Senhor. Isso se torna fluido quando eu entrego o governo. Quando eu entrego a ele o governo, ele começa a mostrar aquilo que precisa ser moldado em mim. E ao longo do processo ele vai me revelando o que ele quer fazer através de mim. E você entra numa jornada de autoconhecimento e transformação em Cristo. E no meio do processo, você vai descobrindo o seu propósito. E você começa a entender que Deus tem um plano muito maior, mas que começa dentro de você. Às vezes você quer ir para o macro, mudar
tudo à sua volta, mudar o outro, mudar o ambiente, mudar as circunstâncias. Deus fala assim, você tá queimando etapa. Você está pegando o controle da minha mão e pulando para o outro episódio, que você não está com paciência de ver esse, ou você não quer lidar com o que esse episódio tem para tratar. Não é assim. Não é do seu jeito. Você não pode me entregar o controle e tirar de novo e esperar que, poxa, fulano chegou ontem na igreja. Tá? Eu estou aqui há 20 anos. Aí eu pergunto, quantas vezes nesses 20 anos você pegou o controle de volta? E não deixou Deus fazer. Consegue entender? Por quê? Porque você tem um livre-arbítrio. Ele te deu o direito de escolha. Você tem o direito de pegar o controle de volta? Tá aí. E você precisa lidar com as consequências da sua escolha de pegar o controle de volta. Amém? A hegemonia de Cristo começa dentro, mas nunca termina dentro. Quem atrai o olhar de Deus na vertical, abençoa outras vidas no processo, na horizontal. Atrair o olhar é conquistar o sorriso de Deus, e muita gente acredita que Deus só nos quer para fazer grandes feitos. O que Deus faz com homens e mulheres no ordinário quando a gente se propõe a fazer essa caminhada? Como é que a gente começa a atrair o olhar de Deus nesse ordinário? Jane, me dá exemplo. Você está falando de ordinário, dia a dia, mas como é que é isso? Obedecer quando ninguém está vendo. Porque obedecer quando tem plateia, como ele é obediente. Mas quando ninguém está olhando. A Bíblia diz em Romanos 13 que toda autoridade ela procede do Senhor. Então vou te contar uma coisa essa noite. Sabia que sinal de trânsito é autoridade? Tem alguém na rua? Não, é meia-noite. O sinal está vermelho. Tem alguém olhando? Não. Consegue entender o exemplo que eu dei? Ser obediente quando ninguém vê, porque o sinal é uma autoridade. E ele está vermelho. E quando ele está vermelho, ele está dizendo para você o quê? Pare. Mas não tinha ninguém. Estou dando um exemplo, entende? A Bíblia diz que toda autoridade procede do Senhor. E eu sempre falo a mesma coisa. Toda vez que a gente fala de autoridade, a gente fala de hierarquia também, né? Até o inferno tem hierarquia. E às vezes no reino de Deus a gente quer bagunçar os negócios. Está em Efésios. Principados, potestades, até no inferno tem hierarquia. No reino de Deus não poderia ser diferente. É melhor. E a hierarquia não é ruim. A gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Quando nós falarmos sobre 2 homens que nos deixaram um legado. Nós falamos na partilha de mulher sobre rastro. Quantos estiveram aqui? Foi bênção, né? Estão com o dedo limpo ou ainda está sujinho? Está limpinho? Já? Tem um pouquinho? Nós falamos um pouco sobre impressão digital. E para poder ficar evidente, né? Porque o fato de você não ver não significa que você não deixou uma marca. E aí nós botamos toner, né, de almofada de carimbo no dedinho de algumas guerreiras que falam, eis-me aqui. Não sabia nem para que era, mas eis-me aqui. E elas tinham que pegar o papel, tentar pegar o papel sem sujar o papel. Não aconteceu. E a gente ministrou sobre isso, que em tudo que eu coloco a minha mão, eu deixo a minha marca. Eu deixo uma impressão. Eu deixo um rastro. Então, no mundo espiritual, ainda que eu não esteja vendo, eu deixo um rastro com as minhas atitudes. E aí eu perguntei, qual o rastro que você tem deixado aonde você toca? E nós falamos sobre a questão geracional e que as suas escolhas, elas são geracionais. E entender isso, quando essa chave vira, você pensa bem antes de tomar decisões e fazer escolhas.
porque você ama seus filhos e você entende que as suas atitudes, elas ecoam na eternidade. Sim ou não? Então, no obedecer quando ninguém vê, no entregar pequenas vontades, eu estou falando de renúncia. Uma coisa é renunciar ao pecado. Eu fornicava, não vou fornicar mais. Eu roubava, não vou roubar mais. Isso é óbvio, é pecado, é errado. Eu cutucava, não vou cutucar mais. Amém? Isso é óbvio. Mas quando Deus te pede algo que não é pecado, consegue entender o negócio? Não é errado, mas ele diz assim, abre mão disso por mim. Uau! Aquele emprego que você ama, aquele cargo que você tanto queria, me entrega. Abraão, vocês queriam todo esse filho? Me dá. Me dá o Theo. Meu Deus, meu Deus. Gente, né? Te pedir, abra mão disso, porque isso é errado e faz mal para você, para sua família, é fácil. Não, gente, é muito difícil vencer o pecado. Não, não é não. Porque a Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Gálatas 5:1. Não vos submeteis novamente a julgo de escravidão. Ou seja, eu estou livre, aí eu pego, igual a porca lavada, e volto lá, Peppa Pig, pula na lama de novo. Rola na lama de novo. Né? Você escolheu voltar para aquele lugar. Então é difícil se libertar do pecado. Existem uns que são uma libertação instantânea. À medida que Jesus entrou no meu coração, imediatamente eu não tenho mais o desejo de fazer coisas que eu fazia. Eu não sei nem explicar porquê, mas aquilo não me atrai, aquilo não me preenche mais. Mas existem outras que são um processo. E eu vou levar um tempo para me libertar daquilo. E cada um tem o seu, amém? Mas ainda assim, é difícil. Mas não custa tanto quando Deus te pede algo que não é errado. Creio que a tua mente fica brigando. Mas, Senhor, por quê? Você pergunta. Por quê? Eu não posso continuar tendo aquele salário, meu Deus. Por quê? Eu continuo trabalhando a mesma coisa. A mesma carga horária. Por quê? Eu não posso continuar naquela casa? Por que eu tenho que abrir mão daquele emprego? Por que eu tenho que abrir mão daquela amizade? Por que eu tenho que renunciar ao tempo? Vamos falar de coisas mais tranquilas? Que parecem corriqueiras. Por que eu tenho que renunciar ao tempo que eu estou na Netflix? Não é errado ver Netflix. Tá entendendo, querido? Não, mas eu quero que você renuncie a esse tempo todo que você gasta nisso e fique um pouco comigo. Ele está te pedindo algo. No escolher Cristo no cotidiano, escolher o Cristo no dia a dia. E não é uma escolha fácil, mas é a melhor escolha. A obediência miúda que habilita para grandes momentos e feitos em Cristo Jesus. Quem é fiel no pouco, Lucas 16:10, Deus colocará no muito. A gente sempre repete isso, mas está escrito, quem é fiel no pouco, é fiel no muito. A gente sempre fala, quem é fiel no pouco, Deus vai colocar no muito. Bota aí Lucas 16:10. A minha Bíblia está assim. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. E quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Hã? E a gente usa muito mais, quem é fiel no pouco, Deus coloca no muito.
Querido, o que ele quer dizer não é muito bem isso. Ele quer dizer que assim, se você não consegue ser fiel com 10 reais, tu não vai ser fiel com 100. Se tu não é fiel com 1.000, tu não vai conseguir ser fiel quando ele te der 50.000. Se a gente for fazer um parâmetro de dízimo, porque 1.000, 10% de 1.000 é 100. Se eu não consigo entregar 100, eu vou entregar 5.000 de 50? Não vou mesmo. Que? 5.000 dá para fazer um monte de outra coisa. Pô, cara, 5.000 é muito dinheiro. A nossa mente fica assim, não fica? Estou dando um exemplo de dízimo porque é o que a gente vive muito, né? Se eu não consigo te dar a metade de um bombom, querido, eu não vou te dar a metade de um bolo. Se eu não consigo te dar metade de um bombom, eu vou te dar metade de um bolo. Não, metade de um bolo é muito. Ó, eu posso congelar o bolo e eu vou ficar comendo o bolo uma semana. Se eu te der a metade, eu vou comer. Hoje amanhã acabou o bolo. Amém? Então, o que eu quero dizer com isso? É que nas pequenas coisas do ordinário, eu vou sendo habilitada para ser fiel e ser usada no extraordinário. E muitas das vezes a gente quer, Senhor, me usa-me, Senhor, usa-me com autoridade no meu trabalho. E ele fala, você não obedece no ordinário, como é que eu vou te usar no extraordinário? Ó, na hora do almoço, você não vai lá almoçar com o pessoal, você vai ficar almoçando na sua sala, você vai pegar a Bíblia, vai comer e vai ler ao mesmo tempo, porque eu quero compartilhar algo com você. Pô, Senhor, mas minha hora de almoço, pô, é a hora que eu fico com a galera, que eu converso, que eu relaxo um pouco. Tem alguma coisa de errado de comer no refeitório, na cozinha? Não. Mas, querido, você quer que eu te use no extraordinário, em cima do altar, mas você não me dá 5 minutos do teu ordinário, você não me dá 1 hora do teu ordinário. E você quer ser usado com autoridade no extraordinário. Consegue entender que é no ordinário que eu sou habilitada para ser usada no extraordinário? E é para a glória dele. Quando eu busco o extraordinário antes do ordinário, eu tenho a tendência a usurpar uma glória que não é minha. Porque eu começo a achar que quem fez foi eu. Porque se eu não sou capaz de ver Deus nas pequenas coisas, eu não vou enxergar a unção, a capacitação e que tudo é dele, que o governo é dele, que sem ele eu não sou nada, não muito. Eu vou achar que foi eu. Porque entra o ego. O meu ego é doutrinado no ordinário. Se eu não domino meu ego no ordinário, eu não vou dominá-lo no extraordinário. Mas eu não vou mesmo. E para falar sobre isso, eu queria falar sobre 2 homens. Samuel e Moisés. Mas como eu falei que o rastro que a gente deixa ecoa na eternidade, para falar de Samuel e de Moisés, eu quero falar rapidamente de Ana e Joquebede. As mães de Samuel e de Moisés. 1 Samuel 1, 27 e 28. Fala de uma mãe que não podia ser mãe. E ela lutou pelo direito de ser mãe. A ponto de gemer, a Bíblia diz que ela gemia. A ponto do profeta achar que ela estava bêbada na casa de Deus. Porque ela só chorava. Imagina, desespero. E em lágrimas, Samuel foi gerado. Não tem problema nenhum de você chorar, querido. A pergunta é, aonde você tem chorado?
Muitas das vezes nós gastamos e debulhamos as nossas lágrimas aos pés de homens. E não tem problema de você buscar um homem ou uma mulher de Deus para desabafar. Desde que esse homem ou essa mulher de Deus não vire uma muleta espiritual que te desabilite a ir direto aos pés do seu pai e colocar diante dele a sua necessidade e derramar diante dele as suas lágrimas. Ana gerou um filho. Amém? 1 Samuel 27, 28 diz assim: era este menino que eu pedia e o Senhor atendeu o pedido que eu fiz. Legal, né? Deus me deu um filho, eu queria tanto. E o que acontece no 28? Por isso agora eu o dedico ao Senhor por toda a sua vida. Pois ele foi pedido ao Senhor, então ali adorou ao Senhor. Como assim? Eu pedi e agora eu tenho que entregar. Quantos conseguem entender que essa mãe sacrificou aquilo que ela mais queria? Você está entendendo que não é falar sobre, olha, eu quero que você abra a mão de um pecado, tá? Porque isso não faz bem para você. Eu te dei aquilo que você tanto queria, agora você me devolve. Amém? Êxodos 2. Uma mulher chamada Joquebede ficou grávida de um menino numa época onde o rei, influenciado pelo Satanás, mandou matar todos os meninos porque o povo estava muito numeroso. Então vamos reduzir os homens para não gerar mais filhos. Porque esse povo é um povo que cresce, ele vai nos dominar. E Moisés nasceu nesse contexto menino, ele tinha que ser o quê? Morto. E essa mãe esconde esse filho. E quando essa criança faz 3 meses, ela não consegue mais esconder, porque bebê chora. Vamos ler? E ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. 3. Quando não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de papiro. Papiro onde era escrita a palavra, amém? Fez um feito de papiro e o vedou com betume e piche. Quem foi vedado com betume e piche? A arca. Para a água não entrar. Colocou nele o menino e o deixou. O cesto entre os juncos, à margem do Nilo. Imagina tu pegar o Theo hoje está na mira, pegar o Theo, pegar um cesto, botar ele dentro, fechar, botar no rígido. Entreguei o controle. Gente, é filho, gente. Eu peguei esses 2 exemplos porque são filho. A gente abre mão de carro, a gente abre mão de casa, a gente abre mão de emprego, a gente abre mão de salário. Aí fala assim, me dá teu filho, Abraão. Ana, me dá teu filho. Ô Joquebede. Era como se dissesse assim, me dá o teu melhor. Meu Deus. Eu estou falando de entregar um controle numa situação onde entregar um controle era uma decisão muito difícil. Por que essas mulheres não titubearam em entregar? Relacionamento sólido na vertical. Plena convicção.
e confiança na vertical. Hegemonia do Senhor, governo. Consegue entender? A escolha não é fácil, mas não há resistência. Porque elas entregaram o controle. Ele tem o governo. Amém? Aquelas mulheres entenderam que elas sacrificaram o hoje por uma visão geracional. Amém? Ambas praticaram hegemonia espiritual. Deus primeiro, eu depois. Reino primeiro, conforto depois. Obediência antes dos resultados. Às vezes nós queremos resultados, mas nós não queremos obedecer. E aí não entende porque não tem o resultado. Buscai o reino de Deus e sua justiça e as demais coisas. Aí você quer que seja acrescentado as demais coisas, você quer acrescentar as demais coisas, você quer as demais coisas primeiro, esperando que o reino te seja acrescentado. Pega o controle, inverte, troca, porque hoje em dia, na minha época, quando eu vi uma série, era toda quinta-feira no SBT, sei lá onde. Eu tinha que esperar até a outra quinta-feira para ver o outro capítulo e acabou. Eu tinha que lidar com aquilo e acabou. Não tinha tanta ansiedade como tem agora. Quanto mais controle se tem, maior aumenta o índice de ansiedade. Porque quando a gente não sabe socialmente hoje, culturalmente, lidar com a retirada do controle. Isso é provado cientificamente, tá? Eu trabalho com criança atípica, e quando tiro o telefone, eu tenho paciente de 1 ano e meio que faz assim, ó. Essa criança aprendeu, já nasceu fazendo assim com o dedo? Como é que é isso? Autista, nível 3 de suporte. Não oralizado. Mas mexe no meu iPad, eu boto num aplicativo para trabalhar uma coisa, ele mexe no meu iPad, muda a navegação e acha o YouTube. Num aparelho que nem é dele, é meu. Mas ele acha o ícone lá e bota no vídeo que ele quer. Amém? Vivemos numa geração miojo. Em 3 minutos tem que ficar pronto. A gente não sabe esperar. Não. Vou maratonar a série. A gente não tem controle. Você vira à noite. Isso acontece comigo. Se eu não vigiar, viro à noite. Por quê? Porque não tem fio, não tem limite. Qual é o limite? O limite é o controle. Quem tem controle sobre o controle? Eu quero ver, eu vou ficar a noite toda vendo. Não interessa que amanhã eu tenho que trabalhar cedo. Porque eles sempre botam um finalzinho daquele episódio tendo uma interrogação que você quer muito descobrir quem pegou, quem matou, quem escondeu, quem fez. E aí, não, eu vou ver só um pedacinho do outro. É assim? É só eu. É uma maldição isso. A gente vive numa geração onde dar limite é um problema. Dizer não... Antigamente, a minha mãe só olhava. E minha mãe não era de me bater, não. Eu tomei um tapa uma vez da minha mãe. Eu adolescente, eu me assisti isso. Aí fazendo pirraça. Aí eu saí e bati a porta do quarto. Eu não vi que minha mãe estava vindo atrás de mim. A porta foi pum na cara da minha mãe. Pensa numa pequenininha irada. Minha mãe abriu a porta. Ela me deu um tapa só. Foi o único tapa que eu ganhei na minha mãe a minha vida inteira. Eu chorava. Não estava doendo só na minha perna, não. Estava doendo na minha alma. Eu nunca tinha recebido um tapa na minha vida. Eu não sei nem porque eu falei isso, mas ok. A minha mãe só olhava assim, eu já entendi que eu estava fora, né? Do que deveria falar ou fazer. Hoje em dia tu olha, fica vesgo, o olho cai, a criança, que é, mãe? Tá me olhando. O que foi? Não é assim?
A minha filha uma vez falou para gente, Leandro Eduardo, eu vou, na época a Dilma tinha assumido, eu vou ligar para Dilma se você me bater. Amada, eu peguei uma vara. Aqui, ó, tem um Foi uma só. Falei, agora tá aqui o telefone, vamos procurar o número da Dilma. Você vai ligar para ela e dizer que eu te corrigi, tá? Agora você vê, vou ligar para Dilma. Ai, ok. Vamos lá. Essas mulheres, elas tinham uma visão ampla. O meu relacionamento sólido na vertical amplia a minha visão na horizontal. Eu tenho uma visão geracional. Eu consigo ver além do meu umbigo ou do aqui e agora. E os meus filhos, a próxima geração, colhe os frutos da minha visão ampliada. Amém? Esses homens cresceram, permaneceram, frutificaram. E a gente pega aí Samuel. Foi um grande profeta, um homem de Deus. Mas chegou um momento que tanto um quanto o outro tiveram que lidar com uma coisa chamada rejeição. E hoje em dia ninguém quer lidar com rejeição. Você tem que me amar, você tem que... Essa é a Felícia do Lanetanos. Você tem que me amar, você tem que me amar. Se alguém faz uma festa, não te chama, chamou todo mundo, não me chamou. A pessoa não é obrigada a te chamar. E você não é uma pessoa que tem menos valor porque a pessoa não te chamou. Amém? Vivemos num tempo de imaturidade coletiva. De codependência emocional. Onde eu preciso ser validado pelo outro o tempo todo. Eu preciso estar em tudo, em todas as rodas o tempo todo. Ninguém me ama. Não me chamaram, não falaram comigo. Amém? Eu profetizo um tempo de maturidade para a igreja de Cristo em nome de Jesus. Porque crianças não tomam decisões inteligentes, elas tomam decisões emocionadas, porque são crianças. Amém? E se eu estou falando que as suas escolhas, elas ecoam na eternidade, os seus filhos vão colher o fruto das suas escolhas, boas ou ruins, eu não posso me dar o luxo de tomar decisões emocionadas. Porque eu vou comprometer a qualidade de vida da minha geração. E o meu filho é o meu melhor. Amém? Primeira Samuel 8, 6 e 7. E a gente tem Samuel. E para falar um pouquinho de Samuel, antes de Samuel, a gente já vai fechar. Antes de Samuel ter que lidar com essa frustração, eu tento, mas não dá não, sem óculos. Foi? Onde foi? Antes, o sistema, a gente pode dizer que Saul, né? Ele inaugurou o sistema monárquico dentro da Bíblia, digamos assim. Porque antes de Saul ser levantado rei, não haviam reis em Israel. Nós tínhamos juízes, como foi o próprio Samuel, né? Débora, Gideão, homens e mulheres escolhidas por Deus, que exerciam autoridade debaixo do governo, da hegemonia de Deus. E Samuel tem que lidar com essa rejeição. Quando o povo fala assim, olha, nós queremos um rei. O que esse povo estava dizendo? Nós queremos um governo na horizontal. Nós não queremos mais um governo na vertical.
Nós queremos ser igual aos outros povos. Amém? E diz assim: quando, porém, disseram, dá-nos um rei para que nos julgue, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor. E o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo que o povo está pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Samuel, eles não estão te rejeitando como profeta, eles estão me rejeitando como Deus. Eles estão dizendo: eu não quero mais um governo, uma hegemonia espiritual. Eu quero uma hegemonia social, humana e terrena. Então, Samuel, não fica chateado. Eles não estão te rejeitando, vocês estão rejeitando a mim, porque você é meu representante na terra, querido. É sobre isso. São escolhas. Moisés teve que enfrentar a rebelião e a rejeição de Coré, Datã e Abirão. Números 16, 1 e 3. Coré, Datã e Abirão virou assim e falou assim: ó, por que só tu é que é santo? Aqui todo mundo é santo. Você acha que é melhor que todo mundo, porque todo mundo é filho de Deus, todo mundo é santo. Então eu mesmo vou falar com o próprio Deus, eu acho que você acha que você é quem para querer nos governar? Foi isso que eles disseram. Samuel ficou frustrado, triste, foi orar a Deus. Moisés ficou irado, mas também foi orar a Deus. Você entende? Frustração é um sentimento e você pode sentir. Raiva é um sentimento, você pode sentir. Medo é um sentimento. É tudo bem. O problema não é sentir raiva, não sentir medo, nem frustração. São coisas naturais. A questão é o que você faz com o que você sente. Para quem você leva o que você está sentindo. Olha, Andressa, eu estou com muita raiva da pastora Gabi. Porque ela passou por mim e falou: eu não estava bem naquele dia, eu precisava de um abraço. Ela disse: nem me abraçou. Pastor, é essa. Você entende? Senhor, eu não estava bem naquele dia. E a pastora Gabi passou por mim e disse: Senhor, ela nem me abraçou. E Deus é mesmo, meu filho. Você já parou para perguntar se de repente também ela não estava bem? Ou ela nem percebeu que você não estava bem? Você comunicou a ela que você não estava legal, que você precisava de um abraço? Porque eu acho que se você falasse, ela ia te abraçar. Amém? Tá tudo bem sentir isso. O problema é o que você faz com o que você sentiu e para quem você leva. De repente, a Andressa, como uma mulher de Deus, ia falar a mesma coisa que Deus falou. Amém, Andressa? É a mulher de Deus, a diaconisa de Deus. Mas ela poderia dizer: olha, eu vou te falar, teve um dia também que eu passei por ela, também falou comigo, não. Ela é assim. Vai botar mais lenha na fogueira. A gente é humano, a gente faz isso. Amém? E aí foi o que aconteceu com Datã, Coré e Abirão. Corá, ou Coré, filho de Isá, neto de Coate, bisneto de Levi, é da tribo de Levi, tá? Eles deviam estar adorando, mas ok. Reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, Ion, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben. E eles se rebelaram, a palavra é rebelar, contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas. Olha só, vai contaminando assim, você está entendendo? É um negócio, é rápido. Até me perdi.
líderes reconhecidos na comunidade e que haviam sido nomeados membros do concílio e começaram a falar. Vamos 3. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhes disseram: não aguentamos mais vocês. A comunidade toda, Israel inteiro. Ele botou na conta de todo mundo, entendeu? A comunidade toda é santa. Cada um deles é santo e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocam acima da Assembleia do Senhor? Assim, quem é você na fila do pão? Todo mundo é santo, mas eles falaram em nome de todo mundo. Mas não era todo mundo que estava ali, mas era eles. Eles falaram que todo mundo estava reclamando. Amém? Gente, chega um determinado versículo que eles falam assim: porque nós estávamos numa terra que emana leite e mel, Egito, fazendo tijolo, comendo cebola, ok? E tu me trouxe para cá, trouxe a gente para cá. Aí começa a reclamar. Eles estavam dizendo o quê? Sinto falta do governo anterior. Não quero o seu governo. Lembra que eu falei de hierarquia? E que naquele momento Moisés era a boca de Deus, ele representava Deus. E que se rebelar contra Moisés era se rebelar contra o próprio Deus. Vou te falar uma coisa. Ser escolhido não elimina confronto. Amadureça e aprenda em Deus a lidar com isso. Ser chamado não é escudo contra a rejeição. Amadureça e aprenda a lidar com isso. A autoridade que Deus delega sobre você, ministerialmente, na sua casa, no seu trabalho, não apaga as crises internas e externas. Amadureça e aprenda a lidar com isso. Como? Quando há governo na vertical, ele te conduz no caminho de maturidade, onde você vai aprender a lidar com isso. Por que a gente chega assim pro filho? Ih, vem, eu vou botar uma... Ai, meu joelho! O mundo acabou, que ele caiu da bicicleta. Menino, até casar passa. A gente não fala isso? Até casar passa. A gente, né? Nem invalida a dor da criança. Mas por quê? Porque tu já caiu várias vezes, sabe que vai doer, mas vai cicatrizar. E depois vai ser só história para contar. Mas ele, como menino, na dor dele, que caiu de bicicleta, o mundo acabou e meu joelho foi junto no tombo. Ele só vai aprender que vai sarar quando ele cair uma, quando ele cair duas, quando ele cair 3. Ai, tá doendo, mas vai sarar, minha mãe. Vai, meu filho, vamos botar aqui o remédio. A gente é Nutella, vocês são Nutella. Que na minha... Quem é que é da época do metiolate? Eu não sei se eu chorava mais quando caía, quando minha mãe via com metiolate. Quando ela via com metiolate, eu que eu sabia arder mais do que o tombo. Ainda escutava assim: o que arde cura, gente. Que ranço que eu tenho essa frase. Que ranço que dá. Hoje em dia, o metiolate nem arde mais. Não é não? Sei que fizeram com o negócio que nem arde mais o negócio. Amém? Então, assim... Ai, como é que eu vou ser uma pessoa que não fico frustrada? Você vai ter que passar por uma frustração, onde o Senhor vai te conduzir no caminho a ensinar a você a lidar com a frustração. Eu não tenho como aprender a lidar com a frustração se eu não for frustrada em algum momento da minha vida. E significa receber não. Ou receber ainda não. Eu vou te falar um negócio. É melhor receber não do que ainda não. Que quando recebeu não, dói cirurgicamente, acabou, não. Quando fala ainda não, aí vem a bendita da ansiedade. Mas ainda não, mas é quando? Eu tenho que esperar quanto tempo? Porque não é um não definitivo, né? Assim, um negócio assim. Aí já viu o filho assim, já tá na hora? Quer ver uma não pode falar isso não, né? Quer ver uma coisa muito difícil? É falar pro filho que você vai viajar depois de amanhã. Mãe, já tá na hora? Mãe, já tá na hora?
Mãe, já está na hora. Meu Deus, você se arrepende de ter falado, não é Deus não? É assim que a gente faz com Deus. Deus já está na hora. Deus, eu estou esperando 2 anos. É mesmo, filho. A Sara e a Abraão esperaram 25. Né? 3 meses, meu Deus, nada acontece. Aí Deus falou assim, eu acho que eu fico imaginando Deus, eu fico tentando pensar Deus assim, rindo, né, da gente, das nossas ansiedades, das nossas necessidades de miojo, né? 3 minutos tá pronto. Assim como essas mulheres fizeram escolhas geracionais que ecoaram na eternidade, porque hoje, depois de tanto tempo, eu estou falando aqui de Samuel e Moisés. Amém? Homens que lideraram nações, que fizeram a diferença. Mas Samuel estava lá, no ordinário. Me chamou Eli? Eu não. Ué, mas eu escutei alguém me chamando. Aí o Eli estava nem se tocou que era Deus, né? Aí ele voltou a dormir. Oi, Eli. Eu não te chamei, ué, mas me chamaram Samuel. Aí que ele se tocou. Ah, tá, quando te chamar de novo, você fala, eis-me aqui, Senhor. Samuel, eis-me aqui, Senhor. No ordinário, lá onde ninguém estava vendo, Deus chamou ele. Foi fiel. Moisés passou o processo dele. Viveu o ordinário. Até ver o Senhor na sarça. Caraca, o Senhor se manifestou numa sarça ardente que não se consumia. Tira a sandália dos seus pés. 40 anos, filho. No deserto, pastoreando ovelha. Sentindo o cheiro de ovelha, cuidando de ovelha. Que saía para lá rebelde, volta, minha filha, você vai morrer, tu vai ficar aí sozinha, vem para cá. 40 anos no ordinário, para depois, de forma extraordinária, ser usado por Deus para ser o libertador do povo do Egito. Eu quero feitos extraordinários, mas eu não quero ser trabalhado no ordinário. 40 anos, aí tu reclama que está 2 anos no ministério e ninguém me vê. Aqui, porca vida. Ninguém me viu, nem me chamaram para pregar. Então acho que isso aqui é, nem sei falar, o que é? 5%, não é não? Acho que é até menos. Do que a gente faz como pastor, querido. Isso aqui é o extraordinário, tá todo mundo vendo. Amém? Assim como esses homens colheram as escolhas, os outros que escolheram agradar na horizontal também. Saul nunca buscou agradar a Deus, mas agradar as pessoas. Sua alma abriu espaço para o tormento. 1 Samuel 18:12. E a gente já está fechando. 1 Samuel 18, versículo 12. Saul tinha medo de Davi porque o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Cara, tem noção? O Senhor havia o abandonado. Aonde você leva a sua dor? Porque, mas por quê? Poxa, Deus abandonou Saul, mas Deus não falou que estarei contigo até a consumação dos séculos. Se tu fizer a tua cama no abismo, lá eu estarei. Pô, Deus não falou isso, por que Deus abandonou Saul? Porque em vez de ele levar as questões dele para Deus, ou para Samuel, que era o profeta, ele foi perguntar para necromantes. São escolhas. Você tem liberdade de fazer escolhas. O Espírito de Deus, o Senhor se retirou dele. O Senhor o abandonou. E ele começou a ser atormentado. Um espírito de loucura.
Eu tinha um ditado popular que fala assim: quem não dá assistência abre concorrência. Mas a Bíblia diz que quando o Espírito Santo de Deus sai, quando o espírito imundo é expulso e a casa fica vazia, o Espírito Santo não ocupa. Aquele demônio que saiu procura mais 7 e volta, para ser mais difícil tirar ele da casa. Forte isso, eu sei que é, mas é bíblico. 1 Samuel 16:14. 1 Samuel 16:14. Em contrapartida, o Espírito do Senhor se retirou de Saul e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Uau! Oi? O próprio Deus permitiu que ele fosse atormentado. Números 16:1-3. Coré, Datã e Abirão não aceitaram a liderança espiritual estabelecida por Deus. Foram movidos pelo espírito de rebeldia. Eu não vou nem ler, eu vou resumir para vocês. Querido, o chão abriu. Imagina você estar aqui, abrir um buraco e consumir tudo, cair no buraco. Família, casa, servos, gado e bens. Oi? Você entende que as minhas escolhas, como a pedra no lago, reverbera positivamente para aqueles que estão à minha volta, mas com as minhas escolhas erradas também. Porque quem se rebelou foi Coré, Datã e Abirão, mas as esposas deles também foram consumidas pelo buraco. Os filhos também, os bens, os servos. Qual é o rastro que ele deixou? A geração dele foi exterminada. Escolhas. Escolhas de quem toma decisões baseadas no governo na vertical e escolha de quem toma decisões para agradar na horizontal. Quando Datã e Abirão se levantam contra Moisés, eles não estavam apenas questionando um homem, mas a ordem divina que Deus havia estabelecido através da vida dele. Primeiro, eles colocaram o eu acima de Cristo, acima de Deus. A gente identifica isso com que atitudes e comportamentos? Quer mandar, quer ter razão, quer controlar. Eu escutei uma frase e eu procuro colocar em prática: é melhor ter comunhão do que ter razão. E isso no casamento é um divisor de águas. 2, rompe-se a unidade do corpo de Cristo. Onde há divisão, a disputa de autoridade, o corpo adoece e o Espírito Santo se entristece e se afasta. Você entende que uma atitude minha pode influenciar todos que estão à minha volta? Eu sei que o que eu vou falar é pesado. Pega uma maçã e ela começou a estragar, a oxidar, a apodrecer. O que acontece se você não tirar a maçã da fruteira? Vai para do lado, vai para da outra, vai para da outra. Quando você olhar, você não consegue salvar uma fruta. Três, substituem a direção do Espírito pela vontade humana. A hegemonia deixa de ser de Cristo e passa a ser do orgulho, do medo e da ambição. 1 Coríntios 12:21, eu não posso dizer a olho. Eu não pode o olho dizer à mão, eu não tenho necessidade de ti. Nós somos um corpo, nós somos diferentes porque temos propósitos diferentes. A orelha tem a função de escutar, o nariz de cheirar, a mão de pegar, o pé de locomover. Aí o pé quer ser mão, a mão quer ser olho, o olho quer ser boca. E o corpo não anda.
porque eu quero ser aquilo que Deus não me chamou para ser ou fazer. Vivemos uma era de falta de contentamento. A minha oração tem sido: Senhor, me faz ter contentamento em Ti. Me faz ser grata pelo que eu tenho. A gente passa muito tempo olhando para frente, olhando para trás e não vive o hoje. Ah, porque quando eu tinha... Tá bom, mas você não tem mais. Quando eu era magrinho, jogava futebol. Quando... Já foi, querido. Quando eu tiver aquele carro, quando eu tiver um Twin for VIP, eu vou estar realizada. Quando eu tiver um iPad. Ou você fica se lamentando pelo que você tem mais, e aí você não é mais feliz porque você não tem mais aquilo. Ou você condiciona a sua felicidade àquilo que você ainda não tem. E aí eu sempre repito essa frase do desenho que minhas filhas gostavam de ver. O ontem é um mistério. Não, o passado já se foi. O amanhã é um mistério. Mas o hoje é uma dádiva, por isso que se chama presente. Deus te dá um presente todo dia para você viver. Mas você não tem contentamento com o hoje. Você não é grato pelo que tem hoje. Porque você condicionou a sua alegria, saciedade, plenitude, aquilo que você ainda não tem. Vou te contar uma coisa. Quando tu tiver aquilo que tu não tem, aquilo não te sacia mais, você quer outra coisa. Você não vai se sentir satisfeito e pleno nunca. Eu profetizo contentamento em Cristo essa noite, em nome de Jesus. Com aquilo que Deus te permite ter hoje. Um sentimento de gratidão brote em seu coração pelo que Deus te concede em ter hoje, porque é o melhor dele para você. Com um propósito. Amém? Ainda que para você pareça que é ordinário. E pode ser mesmo. Seja grato pelo ordinário. Você tem o privilégio de ter um Deus que faz questão de estar contigo lavando uma louça. E aí, filha, tá tudo bem? Como é que tá seu dia? Quer ajuda? Ele quer relacionamento no ordinário. Tem amigos que só quer você no extraordinário. Se você tem dinheiro, se você pode comer fora, se você... Você tem um Deus que faz questão de estar presente no ordinário. Ele quer estar com você. Amém? Se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e servo de todos. Marcos 9,35. Quando a hegemonia de Cristo é ferida, surgem cismas, disputas, críticas, isolamento espiritual, falta de obediência e temor ao Senhor, perda da unção e da comunhão. Gente, isso já é o último. Eu perco a unção, eu perco a comunhão com os meus irmãos, eu perco a capacitação de Cristo para fazer as coisas. Mas quando o corpo reconhece a hegemonia de Cristo, a unidade verdadeira, o Espírito Santo flui livremente e cada membro encontra seu lugar e propósito no corpo com alegria e contentamento. Sua escolha hoje pode provocar uma reação geracional. Ana influenciou Samuel, Joquebede foi um instrumento para Moisés. Quando Cristo tem hegemonia na nossa vida, nossos desejos se alinham com o dele, nossas decisões são guiadas pela sua vontade, nossas lutas são vencidas sob sua direção e nossas emoções encontram descanso na segurança do seu governo. Mas quando Jesus reina, a ordem, a paz e a propósito. Quando eu tento tomar o trono, aí é que tudo fica confuso. Fique de pé. Hegemonia de Cristo não é imposta, ela é aceita por amor. Ele te dá uma escolha, não é uma tirania. Quando deixamos reinar, ele transforma tudo em nós e através de nós.
mas é necessário que a gente diminua para que ele cresça. A hegemonia em Cristo é o reconhecimento de que tudo e todos pertencem a ele. Quando resistimos à sua ordem, ferimos o corpo. Quando nos submetemos, o corpo cresce em amor e poder. Cristo é o cabeça da igreja. Em quais áreas da sua vida Cristo ainda não tem hegemonia? Eu tenho deixado que ele governe minhas emoções, minhas decisões, os meus relacionamentos. O que eu preciso entregar de volta ao governo dele hoje. Não é amanhã, não é semana que vem, vou refletir. É uma decisão do agora. Ele hoje te chama a entregar o controle, o governo. Entrega o trono do teu coração a Cristo. Não apenas para suprir necessidades do teu presente, mas para gerar através da sua vida um impacto de eternidade. A hegemonia é entregar a Deus agora, para que Deus escreva o teu depois. Uma história que será lida por gerações, amém? Assim como a história de Samuel e de Moisés. Deus te chama essa noite para sacrificar o imediato, para colher o eterno. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se essa palavra falou ao seu coração, se você acredita verdadeiramente que existem alguma área ou algumas áreas da sua vida que precisa de um realinhar, que precisa, Senhor, eu preciso entregar o governo. Senhor, eu achava que o Senhor estava no controle, mas não era eu que estava. Não é fácil, é difícil, mas eu escolho hoje entregar o total governo nas tuas mãos. Vem aqui na frente. É uma atitude de fé. Amém? Em o nome de Jesus. É um ato profético que você vai estar fazendo nessa noite. Diante do Senhor. Ele tem plano de eternidade. Ele tem plano geracional na sua vida. Ele quer não só mudar a sua história, mas ele quer mudar a história da tua casa, o teu casamento, o teu relacionamento com teus filhos. Ele tem um plano na vida dos seus netos e bisnetos. E começa hoje. Porque você decidiu entregar a ele o governo. Ele te dá uma certeza que nem sempre será fácil, mas ele te afirma que em nenhum momento ele vai largar a tua mão ao longo do processo. E em cada fraqueza tua, o poder de Deus irá ser aperfeiçoado. E você verá o extraordinário em nome de Jesus.